Muito obrigado a Vossas Excelências, senadores Paulo Paim, senador Antônio Anastasia, pelas referências feitas. Senhor Presidente Antônio Anastasia, senhoras e senhores senadores, o Brasil enfrenta um dos momentos mais preocupantes em toda a sua história na área ambiental. Imensas extensões da floresta amazônica estão sendo consumidas há semanas por queimadas em território brasileiro e em países vizinhos. Os impactos humanos, ambientais, sociais, econômicos e políticos desse desastre merecem deste Congresso e de todo o poder público atenção prioritária para a adoção das medidas necessárias ao seu combate, à mitigação dos seus efeitos e à prevenção de futuras situações de semelhante gravidade. Igualmente alarmantes e lamentáveis são os efeitos sobre a imagem internacional do país. Enfrentamos hoje uma verdadeira crise diplomática, inédita na história recente do Brasil, que põe em risco a posição de prestígio que arduamente construímos no debate internacional sobre meio ambiente. Tive o privilégio de estar à frente da Presidência da República quando o Brasil sediou, em 1992, a maior e mais importante convenção já realizada para debater o uso sustentável dos recursos naturais do nosso planeta. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92. Realizada no Rio de Janeiro, reuniu representantes de 183 países, dos quais 61 presidentes ou monarcas e 40 primeiros ministros. Entre aquelas autoridades, destaco a participação do presidente dos Estados Unidos da América, George Bush, que, mesmo enfrentando enorme pressão em seu país para não comparecer à conferência, fez questão de estar presente ao evento, aqui passando, inclusive, o dia de seu aniversário. A reunião contou, ressalte-se, com ampla participação de organizações não governamentais e representantes da sociedade civil mundial, que contribuíram de maneira importante para os resultados e documentos finais do encontro. A realização da ECO 92 refletiu a importância central acordada à preservação do meio ambiente, que permeou o meu governo desde o seu início. Já em meu discurso de posse, apresentei o que naquela época denominava-se preocupação ecológica, termo utilizado corriqueiramente naquele momento, como um dos temas prioritários da minha gestão. Em 15 de março de 1990, quando de minha posse, afirmei, abro aspas, diviso como um dos limites fundamentais ao livre desenvolvimento das forças produtivas, a pujança e a expansão do mercado, o imperativo ecológico. O cuidado com o meio ambiente, o alarme ante o drama ecológico do planeta, não é para nós uma celeuma artificial. Pertenço à geração que lançou um grito de alerta contra um modelo de desenvolvimento que caminhava às cegas para o extermínio da vida sobre a Terra. A urgência que meu governo dará a essa questão reflete um sentimento cada vez mais vivo na sociedade, e particularmente na juventude brasileira, que por isso mesmo converti numa das pedras angulares de minha campanha presidencial. Fecho aspas. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a minha preocupação e cuidado com o tema ambiental permanecem hoje os mesmos. Ciente de que a ECO 92 representava uma oportunidade de imensa relevância para o Brasil e o planeta, instruí expressamente a diplomacia brasileira a empreender os melhores esforços, no sentido de assegurar à conferência resultados efetivos e estruturantes. Na qualidade de país anfitrião, tínhamos o desafio de desempenhar papel construtivo exemplar na moderação de contrastes, aproximação de diferenças, construção de consensos. Na qualidade de país em desenvolvimento, de retorno recente ao regime democrático, o nosso desafio era o de modernizar a imagem internacional do Brasil e atualizar a nossa presença no mundo. Com a contribuição central da diplomacia brasileira, consagrou-se no encontro o conceito inovador de desenvolvimento sustentável,
que incorporou nos debates sobre meio ambiente de maneira inextrincável as dimensões humana e econômica. Da mesma forma, lançaram-se as bases de regimes ambientais internacionais que perduram na atualidade. Duas das principais convenções já celebradas sobre o tema foram assinadas durante a conferência: a Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade. Naquele primeiro grande evento global pós-Guerra Fria, o Brasil logrou consolidar componente fundamental de credibilidade, de previsibilidade, de sentido de direção, rumo virtuoso no plano internacional e interno. Não hesito em afirmar que a ECO 92 foi o maior e o mais duradouro êxito da política exterior brasileira no período após a redemocratização. Novo encontro global para realizar-se em 2012 foi acordado em 2007, por minha iniciativa, com o objetivo de fazer um balanço dos resultados alcançados desde a ECO 92, realizada 20 anos antes. À época, membro titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deste Senado da República, apresentei moção específica em favor da realização do evento no Rio de Janeiro. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20, reuniu representantes de 188 nações, que reiteraram o compromisso político com a busca de um desenvolvimento econômico fundamentado no uso sustentável dos recursos naturais e se comprometeram a não retroceder nas metas ambientais traçadas para o futuro. O princípio do não retrocesso foi uma das grandes conquistas da Rio+20. Com o evento, o Brasil merecidamente se consolidou como interlocutor incontornável, protagonista ponderado, construtivo e confiável nas negociações relevantes sobre meio ambiente. Tamanha projeção se deveu não apenas à atuação habilidosa de nossa diplomacia, mas também aos avanços consideráveis na área ambiental no plano interno. Ressalto o amplo mérito deste Congresso Nacional na construção de uma das legislações ambientais mais modernas e preservacionistas do mundo. As áreas protegidas no Brasil superam hoje 2.600.000 quilômetros quadrados. Mais de 60% do território brasileiro mantém a sua cobertura vegetal original. Nossa legislação determina que na Amazônia 80% da superfície da propriedade rural permaneça intocada. Estabelecemos unidades de conservação ambiental e reservas indígenas, que cobrem metade de toda a floresta amazônica. Neste ponto, recordo o artigo 231 da Constituição Federal, segundo o qual, abro aspas, são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Fecho aspas. Em cumprimento estrito da preservação constitucional, foi o presidente da República que homologou a maior reserva indígena da história do Brasil, a reserva Yanomami. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pouquíssimos países no mundo fizeram tanto quanto o nosso país na área ambiental. E tais avanços em nada impediram que o país se tornasse um dos maiores e mais eficientes produtores mundiais de alimentos, baseado em conhecimento, tecnologia e inovação. É preciso deixar muito claro que a vasta maioria do agronegócio brasileiro é sustentável, respeita o meio ambiente e não representa qualquer ameaça à Amazônia. Não cabemos, portanto, nas acusações imerecidas de que fomos alvo nos últimos dias, e não admitimos, nem minimamente, declarações descabidas sobre hipótese irreal e impossível de internacionalização da Amazônia. 30 anos atrás, ouvi manifestação semelhante do ex-presidente francês François Mitterrand, que afirmou, abro aspas,
O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Fecho aspas. A declaração recebeu de minha parte a mais firme e veemente reação, recheada de bom senso. E, à época, ela não mais se repetiu. Quem cuida da Amazônia brasileira, a serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil. Somos plenamente conscientes da nossa enorme responsabilidade. Nossa soberania não é e não será, em nenhuma hipótese, passível de relativização. Isso não implica que devamos prescindir de ajuda internacional cabível, ajustada aos nossos esforços e políticas de desenvolvimento daquela região. 20 milhões de pessoas vivem na Amazônia. São enormes os desafios de preservação de um patrimônio natural incomensurável, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Estou convencido de que parte do interesse e apoio externos pode ser positivo e bem-vindo, porque respeitam nossa soberania e nosso direito ao uso racional e sustentável daqueles recursos naturais. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a preservação do meio ambiente é hoje um valor estruturante do mundo contemporâneo. Não pertence a orientações ideológicas específicas. Tornou-se um eixo do nosso processo civilizatório, senhor presidente Antônio Anastasia. Os avanços que o Brasil alcançou nessa área, nos planos tanto externo quanto interno, são um patrimônio valioso da sociedade brasileira, a ser não apenas preservado, mas ampliado. Posturas ambíguas, declarações imoderadas, enfrentamentos despropositados, em nada contribuem para a reafirmação do interesse brasileiro em assunto tão relevante e sensível quanto a Amazônia. Faço, portanto, um chamamento ao bom senso e à ponderação. É o momento de recuperar o espírito da ECO 92, da Rio+20, e reiterar com discurso claro e medidas efetivas o compromisso brasileiro histórico na proteção do bioma amazônico e dos seus povos. A sociedade brasileira e, por extensão, este Congresso Nacional não tolerarão retrocessos. Estamos e permaneceremos vigilantes, porque a busca por um desenvolvimento sustentável é hoje pilar da democracia brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia, que preside esta sessão. Muito obrigado às senhoras e senhores senadores. Era o que eu tinha a dizer.